para que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 23. Glória a Jesus. Estamos aqui no nosso culto. Louvado seja Deus, a ceia do fortalecimento. E em nome do Senhor Jesus, eu tenho a certeza que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Quando crê, diga amém. Amém. Êxodo capítulo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está lendo aqui o versículo 1, ou seja, versículo 20. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. E a palavra de Deus vai dizer: e eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho, aleluia, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Repete comigo bem forte. E eis que eu envio o anjo diante de ti. E eis que eu envio o anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho. E te leve ao lugar que eu tenho preparado. Coloque tua Bíblia sobre o assento, feche teus olhos, fala com Deus. A certeza em meu coração que Deus, Ele tem uma palavra nesta noite revelada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, para a edificação da nossa fé. Amém. Só quem crê, diga amém. Amém. Senhor Deus e Abel Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus Santo, Deus poderoso, uma vez mais, Senhor amado, nós estamos aqui diante de ti, louvado seja o nome do Senhor, em oração, ó Deus Santo, Deus poderoso, neste momento, aleluia, em que a tua palavra se encontra aberta, meu Deus, em que a tua palavra já foi lida, a santa igreja do Senhor, igreja essa, Pai, que tu compraste com sangue derramado na cruz do Calvário, e assim eu lhe clamo agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Não a palavra que queremos ouvir, mas a palavra que o Senhor tem reservada. Fala, aleluia, os nossos corações nesta noite. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós oramos e cremos na vitória, e assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Diga aleluia. Tomai-nos assentos em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto que condiz com o nosso tema de hoje, que é a ceia do fortalecimento. E este tema, ele é o seguinte: fortalecei-nos no Senhor. Qual é o tema, igreja? Fortalecei-nos no Senhor. Por que fortalecei-nos no Senhor? Deus me deu este termo. Porque todos nós sabemos que o fortalecimento, todos nós sabemos que gozar de uma boa vitalidade física, de uma vitalidade psicológica, emocional, é muito bom. É muito gratificante a gente ter saúde, é muito gratificante, aleluia, a gente estar bem conosco mesmo. Porque muitas das vezes, se nós não estamos bem conosco, fica até difícil a gente ficar bem com outras pessoas. Porque não tem coisa pior na vida do que uma pessoa que não está bem com ela mesma, seja na área psicológica, seja na área física. E essa pessoa, ela tem que estar rindo para outras pessoas, ela tem que estar recepcionando outras pessoas, ela tem que estar tratando bem outras pessoas, quando na verdade ela não está bem. Então nada melhor do que uma pessoa que busca no Senhor esse fortalecimento. Mas quando a gente clama, quando a gente ora,
Quando a gente busca no Senhor, o fortalecimento não é só para a carne, o fortalecimento não é só para os ossos, o fortalecimento não é só nos dedos, o fortalecimento não é só na carne, mas quando a gente clama, quando a gente crê, quando a gente busca o fortalecimento, ele vem, aleluia, na carne, ele vem no nervo, ele vem nos ossos, ele vem, aleluia, nos vasos sanguíneos, ele vem nos órgãos internos e também vem no espiritual. Quem está entendendo a palavra glorifica a Deus. Deus está querendo fazer algo nessa noite. Deus está querendo operar mais nessa noite. Mas fica uma pergunta: você quer receber o milagre? Será que os ouvintes, ou melhor, os telespectadores, os nossos amigos, ouvinte é do rádio, né? Telespectador é da televisão, será que os nossos amigos das redes sociais nessa noite estão querendo receber o milagre? Será que eles estão de fato querendo ser curados de alguma coisa? Porque Deus jamais ia nos dar um tema desse, jamais ia nos dar uma oportunidade dessa, sabendo que nós não precisássemos. Porque Deus vai dar aquilo que você precisa. O texto que nós temos hoje, aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 23, todos nós sabemos, nós que somos da fé há algum tempo, nós que já caminhamos com Jesus há algum tempo, nós sabemos que aqui, aleluia, a palavra Êxodo quer dizer a saída. Nós sabemos que a palavra Êxodo quer dizer, aleluia, que marca a saída do povo de Israel, ao qual estava cativo no Egito. Pastor, é necessário falar tudo isso novamente? Sim, porque tem pessoas nos assistindo hoje que talvez seja a primeira vez que ele tem uma oportunidade de saber o que é o Êxodo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Este livro vem marcando exatamente a saída de um povo miserável, de um povo sofrido, de um povo massacrado, roubado nos seus direitos. E aquele povo, aleluia, ao qual a Bíblia vai dizer que eles oravam, eles clamavam, era um povo que buscava no Senhor, aleluia, mesmo no meio de tanto sofrimento. Aí a Bíblia vai dizer que um certo dia Deus ouve esta oração, aleluia, e a Deus ouvindo esta oração, Deus envia o teu servo Moisés para buscar este povo. Este povo agora sai, aleluia, de dentro do Egito com uma promessa, e mais do que uma promessa, Deus também, aleluia, ele faz uma aliança com aquele povo, porque Deus só faz aliança com o teu povo, Deus só faz aliança com quem é dele, Deus não faz aliança com qualquer um. Eu tenho uma revelação de Deus nesta noite para você: Deus tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança para a tua família. E Deus tem uma aliança nesta noite. Aliança, ela quer dizer um elo de ligamento. Aliança quer dizer um compromisso. Todos nós sabemos, aleluia, que aqui na vida comum, todo mundo, quando começa a se relacionar, a primeira coisa que ela pensa é na aliança. Então hoje tem aliança de compromisso, tem aliança de namoro, aliança de noivado, e aí vai aliança para todos os lados. Mas esta é uma aliança de metal, esta é uma aliança feita por mão de homens, mas a aliança que Deus tem para nós não é feita com mão de homens. A aliança que Deus tem conosco é uma aliança espiritual, é uma promessa a ser cumprida. Deus chama o povo, Deus agora entrega a Moisés como seu porta-voz, Moisés o pastor, Moisés o líder daquele povo. Então agora a Bíblia vai dizer que Deus entrega ali para eles mandamentos, 10 mandamentos. Deus entrega para Moisés, aleluia, ali uma determinação, como o povo deveria se proceder, como o povo deveria caminhar.
caminhar na presença do Senhor. E aqui no capítulo, aleluia, 23, no texto do qual nós lemos, a Bíblia vai dizer, aleluia, a partir do versículo 20, que Deus, ele chama Moisés, que era um líder, Moisés que era, aleluia, ali o porta-voz do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Deus, ele falava com Moisés, olha para cá, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. E Deus, ele chama Moisés, e quando ele chama Moisés, ele fala com Moisés sobre esta aliança, ele fala com Moisés como que este povo, aleluia, eles deveriam fazer o que deveriam fazer, como deveriam se proceder para que se cumprissem as promessas na vida deles. Sabe, irmãos, Deus ele sempre vai nos dar a receita, Deus sempre vai te dar, aleluia, um norte. Quem anda com o Senhor não anda despreparado, quem anda com o Senhor não anda perdido, quem anda com o Senhor não precisa de GPS, porque o Espírito Santo é que direciona, o Espírito Santo é que ensina, o Espírito Santo é que instrui. E aqui Deus, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus chama Moisés para explicar, para ensinar como deveria se proceder o povo antes de chegar à terra prometida, antes de chegar à terra que Deus havia prometido. No versículo 20, a Bíblia vai dizer, o Senhor, ele fala, eis que eu envio um anjo diante de ti, aleluia, para te guardar pelo caminho, e aleluia, e te levar ao lugar que eu tenho preparado. O que Deus falou? Moisés, você não vai estar só, o povo não vai estar só, o anjo do Senhor vai estar na frente. Deixa eu te dizer uma coisa, você que sai de casa ao trabalho, você que sai de casa para ir para a igreja, você que sai da sua casa para ir para qualquer lugar, Deus manda lhe dizer que não está só, Deus manda lhe dizer que o anjo está contigo, que o anjo do Senhor que o anjo de Deus está contigo. Pastor, prova aí, porque você é de Deus. Quem é de Deus não anda só, quem é de Deus não está abandonado, ou seja, fisicamente você pode até estar só, mas não está desamparado, porque o anjo do Senhor está à frente, o anjo do Senhor está do lado do outro, e as mãos de Deus estão sobre ti. Deus, ele falava, aleluia, com Moisés, que era para Moisés falar com o povo, mas veio também uma alerta, veio uma advertência. Passou qual é a advertência? Deus falava com Moisés, guarda-te diante dele, ou seja, te prepara para ouvir a voz do anjo. E eu te pergunto, você está preparado para ouvir a voz? Igreja do Senhor está preparada para ouvir a voz do anjo? Pastor, cadê o anjo? Glória a Deus, o anjo do Senhor está aqui. Glória a Deus. O anjo do Senhor está aí. O anjo do Senhor está sempre presente, porque a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, ele livra e ele guarda. Deus falava com Moisés que eles não estavam só, era uma forma de Deus falar, o anjo vai diante, mas Deus alertou, olha, não provoque a ira do anjo, não provoque a ira do anjo. Pastor, não estou entendendo por que isso. Aí o Senhor vai dizer, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, porque, aleluia, o meu nome está nele. Sabe o que Deus está
dizendo: a minha presença está nele, a minha honra vai estar nele, a minha palavra vai estar nele. Então, Moisés, você tem que ouvir o anjo, o povo tem que ficar ligado, porque sabe que às vezes aperta, irmão, na vida de muito crente, ele não quer ouvir a voz do Espírito Santo, ele não quer ouvir a voz de Deus, ele quer fazer o que ele bem entende. Deus manda ele ir para um lado, ele quer ir para o outro. Deus manda ele ir para o outro, ele quer ir para um. Por isso eu digo para você nesta noite: procure andar no caminho que Deus te Procure andar no caminho em que Deus preparou para você, porque o Senhor, ele estava dizendo para Moisés: olha, ouve aquilo que o anjo ordenar. E disse mais, ele diz assim: diligentemente ouve a sua voz e faz tudo o que ele disser, e não, olha só, então ser inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus falou com Moisés: olha, se você ouvir a voz do anjo, se você obedecer o anjo, preste atenção, olha, este anjo, ele vai ser inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que se você e eu, se a igreja do Senhor, aleluia, ouvir a voz do Espírito, andar no Espírito e cumprir tudo aquilo que Deus falou, Deus está dizendo que todo aquele e aquela que se levantar contra ti vai cair em nome de Jesus. Vai cair porque Deus é contigo. Então nós conhecemos a palavra que diz: ai daquele que tocar no meu ungido. Você é ungido de Deus. Você é uma ungida de Deus. Às vezes tem pessoas que até olham para a gente e acham em qualquer atitude humana. Mas eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, que até os espíritos maus, eles sabem quem você é, eles sabem quem eu sou. Sim ou não? Por quê? Porque Deus é conosco e nós sabemos, aleluia, nós sabemos que aonde Deus está, nada é graça, aonde Deus está, nada se atrapalha. Sim ou não? E o Senhor, ele continua dizendo para Moisés, ele diz assim: porque o anjo, ele irá diante de vocês, aleluia, e o anjo te levará aos amorreus, repete comigo, os amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jabuseus, e aí Deus ele falou assim: olha, e eu destruirei todos eles. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Que mesmo se você entrar no terreno do inimigo, mesmo se você entrar no terreno do inimigo, daquele que não gosta de você, daquele que te odeia, daquele que te persegue, Deus está falando: eu sou contigo onde você colocar a planta do projeto. Deus está mandando me dizer, aleluia, que aí, olha que diz o Senhor: eu destruirei eles. é Deus que vai jogar por terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue. Aí a gente tem que ficar ligado. Porque o inimigo, ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que ele é um fracassado, ele sabe, aleluia, que há poder no nome de Jesus, ele sabe que você é de Jesus, ele sabe que o poder que há no nome de Jesus. Jesus Cristo também disse: eis que eu lhes dou o poder e a autoridade. Então o inimigo sabe que você tem poder para destruir ele em nome de Jesus, mas ele é abusado. Hoje eu fui ao mercado com a minha esposa. De manhã eu fui no mercado, aí eu
as vagas estavam todas completas. Aí eu vi uma moça se preparando para sair de carro. Aí eu falei, vou ficar aqui na brecha, para que essa moça chegar, eu coloco meu carro. O cidadão veio num carro preto, parou do lado, olhou, viu que eu estava aguardando a vaga, espertinho, aí deu a ré, passou no meu carro. Aí na hora que a mulher entrou, sabe o que ele fez? Entrou pro carro, ficou me olhando. Aí, irmãos, eu podia telefonar, falou, rapaz, você viu que eu estava aguardando? Rapaz! Né? A vontade é essa. Porque a primeira coisa que a gente pensa, sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou de ferro. Mas só, irmãos, que vou confessar para vocês que não que eu olhei para ele, a primeira coisa que eu ouvi, caralho. Sabe por quê? Porque Deus me revelou o seguinte: tem pessoas, irmãos, que tem um espírito da intriga, tem pessoas que têm um espírito da confusão, e este espírito, ele fica rodeando. Olha, ele rodeia você, ele rodeia um monte de gente, mas ele sabe muito bem quem ele pode entrar e quem ele pode usar. E quando o inimigo, preste atenção, ele consegue entrar, quando o espírito da confusão ele consegue entrar naquela pessoa, é para cometer atos de destruição, de morte, sangue derramado. Mas a palavra do Senhor, aleluia, ela fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém. E a palavra também fala que nós temos que orar e vigiar. Então Deus está mandando falar contigo, cuidado. O inimigo inspira confusão. Está de olho em você, está de olho em mim, está de olho em nós, porque sabe que nós servimos um Deus da paz. E às vezes eu fico pensando, quantas pessoas, aleluia, que chega e fala, paz do Senhor, a paz seja convosco, graça e paz, mas ele não tem paz, porque quem tem a paz de Cristo, aleluia, tem revelação do Espírito. Aleluia, glória a Deus. E Deus me revelou na hora, fica calado. Puxei o carro para frente. E logo em seguida surgiu uma outra vaca. Deixa eu te dizer uma coisa: com Jesus você nunca perde nada. Isso que eu comprei, esse iPhone 17 Pro. Então, na verdade, se você está realmente querendo, cogitando em comprar esse iPhone 17 Pro, você não consegue essa solução que você realmente está querendo maravilhoso. Não existe a questão de que você não maravilhoso. Com Jesus você nunca perde nada. Amém ou não? Amém. Nunca aconteceu. É só falar do inimigo, mas o que acontece? Pastor, é coincidência. Não, nunca aconteceu. Olha aí. Entrou uma mulher falando ali, a menina baixava aqui nada. Mas enfim, vamos voltar ao foco. Com Jesus você nunca perde. Mesmo que, aleluia, você aparentemente você sente que está perdendo algo, Deus está dizendo hoje: eu retribuo tudo em tua vida. Eu te dou multiplicado. Eu sou o Senhor na sua vida. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te abençoa. Eu sou o Senhor que abre a porta, e a porta que eu abro, a porta que eu abro, ninguém pode fechar, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Quem recebe essa palavra para hoje? Tudo que Deus espera de você, tudo que Deus espera de mim, tudo que Deus espera de você que está na rede social, é confiar nele, é acreditar nele. Se você
aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus não fica desamparado. Deus, Ele fala, aleluia, que Ele enviaria o teu povo no meio dos seus inimigos e destruiria todos. E Ele diz mais, e não, olha o que Deus fala para o povo de Israel: não te inclina diante dos seus deuses. Irmão, se percebe. Olha o que Deus está falando: não se incline diante dos seus deuses, e nem o servirá, e nem o fará conforme as suas obras. Assim diz o Senhor: antes os destruirá totalmente, os quebrará de todas as suas estaduras. Deus está dizendo para o povo: olha, vocês não vão adorar, vocês não vão exaltar, vocês não vão se prostrar diante de deuses, de esculturas. Irmão, por que Deus falou isso? Porque o povo de Israel estava cativo no Egito, saiu do berço da idolatria, saíram do berço da imoralidade espiritual. E Deus falou assim: olha, vocês não vão se prostrar diante deles, vocês não vão se ver, muito pelo contrário, Deus falou: vocês vão destruir todos eles, vão quebrar todos eles. Sabe por quê? Porque Deus não divide a tua glória com ninguém. Deixa eu te dizer, Deus não divide. Então o Senhor falou: olha, não se prostrará diante de deuses. Aleluia! Ô glória! Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 4, a Bíblia vai dizer: olha, porque os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus. Está entendendo o mistério? Os deuses, eles cegam. Os deuses, eles cegam. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é aquele que ele dá vista, ele abre os olhos daquele que nele crê. Amém, meu Deus? Amém. A Bíblia diz que quando Jesus estava caminhando junto com seus discípulos, surgiu um homem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está andando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem era ele? O cego, o deficiente, um homem que não chegava. Jesus parou. A palavra de Deus fala que Jesus operou um milagre na vida daquele homem, e agora ele saiu enxergando perfeitamente. Os deuses desse século cegam o entendimento do incrédulo, mas o nosso Deus é aquele que dá vista, o nosso Deus é aquele que opera milagre. Todos nós conhecemos João 1, capítulo 1, ao qual a Bíblia diz o quê? E o Verbo se fez carne. Glória. E habitou com eles. Ou seja, Deus, Ele se fez carne em Cristo e habitou entre nós. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. E agora o cego, ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está vindo atrás de Jesus Cristo. Enquanto os deuses desse século cegam o entendimento dos incrédulos, daquele que não crê, aquele que creu foi atrás de Jesus, Jesus deu vista. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra para dizer nesta noite que aqueles que creem no Jesus têm visão do corpo físico e tem visão do espiritual. Quem está entendendo a palavra no nome de Jesus? Fortalecemos no Senhor é isso. É você se prostrar diante de Deus. Fortalecendo no Senhor é você buscar no Senhor. Pai,
eu não consigo. Meu Deus, eu não estou conseguindo vencer. E você busca nele. Como eu disse aqui, tem gente que procura, nada contra quem pratica o seu esporte, eu também pratico e os irmãos sabem disso. Mas nada contra a você que gosta de malhar, pegar os pesos, como eles falam lá, levantar os ferros. Eles falam assim na academia. Não é o que eu faço natação. Mas é bacana você cuidar do corpo, sim. É bacana você correr, fazer uma caminhada, sim. Você cuidar do corpo físico, sim, é bacana. Mas o mais importante é cuidar do corpo espiritual. E a fortalecer no Senhor é quando eu oro. Fortalecer no Senhor é quando eu clamo. Fortalecer no Senhor é quando eu busco a presença de Deus. Através do jejum, da oração, através da busca do Espírito Santo. É assim que se fortalece. Deus, Ele agora chama Moisés, aleluia. E é exatamente aqui que Deus estava fortalecendo. E eu quero deixar o versículo 25 para a nossa solenidade. Então preste bem atenção, meu irmão. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo incapacitado, sabe, irmão, tem momentos na vida que parece que a gente está correndo em cima do barro. Quem já brincou no barro aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Brincar no barro é bom, né, irmão? Pé no chão, toma cara de tombaço. Aqueles vermelhinhos que esbarram fininho é o pior de todos. Então parece que você está correndo no barro, você não sai do lugar, ou está correndo na esteira. E chega a hora que a musculatura cansa, chega a hora que a mente ela cansa. E você pensa, eu vou parar, eu vou desistir. Mas hoje Deus está mandando me dizer, aleluia, você que tem corrido, você que tem saído em busca da tua bênção, você que tem acreditado no Senhor, Deus está falando contigo, não pare de crer, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de acreditar, porque Deus está dizendo hoje, eu sou o Senhor que te abençoa. Quem recebe essa palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Fortalecendo o Senhor. Fortalecendo o Senhor.